Sejam muito bem-vindos a todos a mais uma aula do nosso curso de Fisiologia. A gente está estudando Fisiologia a partir do Tratado de Fisiologia Médica de Guyton e Hall, 14ª edição. E esse é mais um vídeo do capítulo 2, o quarto vídeo do capítulo 2, e hoje a gente explora a microfisiologia do retículo endoplasmático rugoso. A gente vai tentar entender a relação do retículo endoplasmático rugoso com a síntese de alguns tipos de proteína que são especificamente endereçados para as cisternas desse retículo endoplasmático. Na nossa figura aqui, as cisternas estão representadas nessas estruturas aqui, que estão delimitadas pela membrana do próprio retículo endoplasmático. Mas para a gente começar a falar de retículo endoplasmático rugoso, normalmente retículo endoplasmático rugoso é abreviado por suas iniciais. Para a gente falar de retículo endoplasmático rugoso, a gente tem que falar de ribossomos, que é tema do capítulo 3 do livro do Guyton. Então aqui a gente fala só superficialmente sobre ribossomos, que é um complexo proteico que possui duas subunidades. E ele tem a função de traduzir o RNA mensageiro. Ele faz a tradução da fita de RNA mensageiro que, mudei a cor para colorir a fita e não o fiz. Então ele traduz essa fita. Na medida que a fita passa dentro do complexo proteico, ali as sequências de códon são identificadas e um ribossomo transportador, um anticódon, incorpora aminoácidos sequencialmente a essa fita, dando origem a uma fita, a um polipeptídeo. Okay? E isso acontece nos ribossomos que estão livres no citoplasma. Tudo bem? Então, esse é o básico. Estuda lá no segundo grau, etc. Não tem dificuldade nenhuma para entender este conceito. E a gente volta no capítulo seguinte. Agora começa a nossa aula de fato. Porque às vezes, quando esse RNA mensageiro está sendo traduzido, aparece uma sequência sinal. E essa sequência sinal, ela é uma indicadora de ligação para uma proteína que identifica esse sinal. Então eu tenho uma proteína capaz de identificar esse sinal e se acoplar aqui ao meu ribossomo e interromper essa transcrição. Essa interrupção ela ocorre até que essa proteína identificadora de sinal possa encontrar um receptor que permita que a tradução continue. E onde estão esses receptores? Esses receptores, eles existem na membrana do retículo endoplasmático sacular, que vai ser o nosso retículo endoplasmático rugoso, essa porção sacular aqui do retículo endoplasmático. Então, na minha membrana do meu retículo, na minha membrana feita com a bicamada fosfolipídica, ok? Eu tenho a minha proteína receptora. Ok?
Então, quando a minha proteína identificadora conseguir se acoplar à minha proteína receptora, né, desse sinal, o ribossomo e o RNA mensageiro voltam à atividade inicial anteriormente interrompida. Correto? E normalmente, esta proteína receptora, ela existe conjugada com um segundo tipo de proteína, que eu chamo de proteína translocadora. O que essa proteína transloca? Ela transloca o meu produto proteico da fase citoplasmática para a face do retículo endoplasmático, ou das cisternas do retículo endoplasmático. Então ela tem o objetivo de pegar essa sequência que está fora e colocar para dentro. Ela pega o que está aqui fora e coloca aqui dentro. Correto? E aí então eu recupero o meu transcrito. O meu transcrito que estava interrompido, né, cuja tradução estava interrompida, ele volta a funcionar em uma nova configuração. E que configuração é essa? Então aqui. Tá bom. Tem aqui repetida a minha membrana do retículo endoplasmático. Eu tenho aqui a minha proteína que funciona como um poro. Eu tenho acoplado a minha proteína reconhecedora de sinal. E junto desse complexo eu tenho, finalmente, o meu ribossomo com o seu respectivo RNA mensageiro. Tá bem? E a fita que está sendo transcrita, então agora ela está sendo translocada para dentro da membrana plasmática do retículo endoplasmático. Correto? Aí então aquele sinal que anteriormente bloqueava e que estava aqui associado não está mais. Ok? Esse ribossomo este ribossomo, tá bem? E esse RNA mensageiro, eles vão ficar aqui até que o transcrito esteja concluído, né? Porque uma vez que esse transcrito esteja concluído, uma vez que o meu produto proteico que ficou melhor representado. Uma vez que eu tenho o meu produto proteico livre na cisterna, o meu ribossomo ele vai se desacoplar do retículo endoplasmático e vai ser liberado de volta no citoplasma. Assim como a fita de RNA mensageiro, se ela não tiver nenhum ribossomo acoplado a ela nesse mesmo momento, ela também vai estar livre no citoplasma.
Ok? Até aqui? Então, o que a gente pode afirmar? Estruturalmente, a gente tem uma membrana, uma proteína que dá origem a um poro, uma proteína que se acopla a esse poro. E agora a gente investiga a natureza dessas proteínas. Né? Na verdade, a única proteína que nos interessa a natureza é a proteína poro. Porque ela é um poro aquoso. Né? O que tem dentro desse poro? Água. Se tem água dentro desse poro, o que impede, por exemplo, um movimento de interno da membrana reticular de íons que estão aqui concentrados, como por exemplo o íon cálcio, e ele seja devolvido para o citoplasma. Então a natureza dessa proteína implica em algumas condições que devem ser satisfeitas. Por exemplo, esse poro aquoso ele não pode permitir a saída de cálcio, embora seja aquoso. Nem no momento que ele não está recebendo um transcrito, nem no momento que ele está recebendo um transcrito. Isso levou a investigações sobre a estrutura interna do poro. E durante a investigação da estrutura interna do poro, é notável destacar que existe uma proteína chamada SEC61, que ela é capaz de criar, então, um poro que possui uma espécie de comporta, que fica fechado. O poro está fechado para o trânsito de água. É um poro aquoso que permanece fechado até o acoplamento do ribossomo. No ribossomo se acoplar aqui, esse poro vai se abrir. O transcrito passa e depois disso o poro se fecha novamente. Ok? Então, essa estrutura do poro ela é importante para que a célula não se colapse, desde o ponto de vista iônico, principalmente as células esqueléticas, as células musculares esqueléticas e as células cardíacas esqueléticas, elas são profundamente dependentes da alta concentração de cálcio no retículo endoplasmático quando essas células estão em repouso. Né? Quando esse cálcio é liberado no citoplasma, ele tem uma função fisiológica própria e distinta, que leva à contração muscular na medida que esse cálcio se liga à troponina e libera os sítios de ligação das cabeças da miosina, né, nas ligações de ponte cruzada de miosina e actina, e o músculo então pode contrair. Ou seja, a permanência do cálcio dentro do retículo endoplasmático é uma das funções finais, das finalidades para o qual o retículo existe, ou pelo qual o retículo evoluiu. Ok? É uma das suas causas teleológicas. Quando a gente volta a discutir o vocabulário aristotélico dessa questão. Então, essa proteína em específico, né, é importante que a gente tenha uma visão de que ela existe dentro de uma configuração que permite o funcionamento fisiológico adequado da célula. Ok? O que mais acontece? Tendo água aqui no poro, tá bem?
essa proteína ela pode ser desmontada. Ela pode ser tirada e o produto proteico que está passando pode permanecer. Isso leva a algumas considerações. Existem alguns produtos proteicos que, ao serem um produto proteico, ele vai ser translocado por esse poro. Se ele for solúvel em água, ele vai passar diretamente pelo poro e ele vai ser agora parte do conteúdo da cisterna do retículo endoplasmático. Contudo, algumas proteínas possuem sequências de 8 a 20 aminoácidos hidrofóbicos. Ou seja, esses aminoácidos eles não passam por um poro aquoso. Correto? Além de não passar por um poro aquoso, algumas das proteínas que formam a parede desses poros são altamente apolares. Ou seja, elas interagem com sequências apolares de uma cadeia polipeptídica. Fazendo então que eu tenha como resultado, tá bem? Eu tenha como resultado uma membrana cujo produto proteico, ao estar passando, ele acaba interagindo com as paredes dessa membrana, de modo que eu tenha uma proteína que ficou retida na membrana. Esse é o exemplo mais simples que eu posso apresentar de origem das proteínas transmembranosas. Ou seja, na medida que uma proteína foi incorporada ao retículo endoplasmático, a sua sequência hidrofóbica, então, interage com essa própria membrana e ali essa proteína fica retida. Né? Essa parte aqui já teria sido sintetizada e essa aqui, que continua na síntese, ela para de ser translocada para dentro do retículo. Então eu tenho um segmento proteico na face citoplasmática e um segmento proteico na face da cisterna do retículo. Tudo bem até aí? Existem inúmeros exemplos de proteínas que fazem múltiplas entradas e saídas nessa membrana, mas eu creio que esse tema poderia ficar para uma aula pós-capítulo, como a gente já vem fazendo no capítulo 1. Ou seja, o capítulo termina, a gente volta com assuntos mais complexos para ilustrar. Esse tema das proteínas transmembranas de múltipla entrada nos levaria a mais 20 minutos de aula facilmente aqui. Então, para a gente ter uma aula mais sintética, mais objetiva, a gente fica nesse exemplo de proteína transmembrana. Tudo bem? Então, vamos lá. Outra propriedade muito interessante que eu tenho na membrana, ainda na membrana, é o fato de que pode ocorrer de que essa membrana, deixa eu estender mais ela aqui, possa então ter múltiplos complexos poro-receptor. Tá bem?
tenho polo, eu tenho receptor. Estão ali, ó, juntos, ok? E aí eu tenho, então, um ribossomo que estava livre no citoplasma e que se incorpora à minha membrana, ok? Com a sua indispensável fita de RNA mensageiro. Então, está aí o ribossomo e a fita. O que vai ocorrer, então, é que, embora um ribossomo só possa se ligar a uma fita de RNA mensageiro, uma fita de RNA mensageiro pode se ligar a múltiplos ribossomos. E se eles tiverem um ponto de ancoragem na membrana, eles podem formar as famosas estruturas poliribossômicas. Observadas nas micrografias eletrônicas. Ou seja, múltiplos ribossomos vão se ligando à fita e ao receptor. A fita e ao receptor. Ok? E vão gerando, então, os produtos proteicos na medida de que a fita vai, então, passando. Perdão, deixa eu colorir ela aqui de vermelho. Bem, à medida que a fita vai passando, os produtos proteicos vão sendo chegados. Obviamente, onde a fita passou antes, o produto proteico ele é maior. Menor. Ok? Quando a fita terminar de passar, o que a gente tinha feito? Né? Só para não esquecer. A fita passou completamente por esse ribossomo. Esse ribossomo, então, ele é liberado de volta ao citoplasma. Então, esse aqui é a origem das estruturas poliribossômicas. Ok? Até aí compreendido. Espero. Última questão, né, para a gente encerrar o vídeo, uma vez que essa proteína está, uma proteína solúvel, né, então agora a gente não vai falar das proteínas transmembranas, vamos falar das proteínas solúveis, ela está dentro da minha membrana. Então, de novo, construímos aqui uma membrana, até onde alcança a folha para delimitar. Tenho aqui fora o meu citoplasma, tenho aqui dentro o meu retículo. Tenho minha proteína poro, tenho minha proteína receptora, mas nessa altura, né, minha proteína que não tinha domínio hidrofóbico, ela atravessou completamente o meu retículo. O que acontece com essa cadeia polipeptídica? Que ainda não é uma proteína, se bem dito. Na verdade, ela é só uma cadeia polipeptídica. O que falta para ela ser proteína? Ela falta se dobrar. Né? Ela tem que passar por um processo de dobramento para que ela adquira as propriedades de uma proteína. Mas esse dobramento dentro do retículo endoplasmático só ocorre por meio de uma regulação, né? Uma vez que a proteína está ainda
entrando no poro, ela é glicosilada. Tá bem? E os carboidratos que são acoplados a essa proteína terão função reguladora. Então, vamos falar um pouco disso aqui com um mínimo de detalhes para a gente conseguir compreender. As proteínas que estão na cisterna do retículo endoplasmático, as cadeias polipeptídicas que estão dentro do retículo endoplasmático precisam ser dobradas para se transformarem em proteínas. E o dobramento dessas proteínas, ele é regulado por uma glicolização dos resíduos de asparagina. Tá bem? Ou seja, o meu produto proteico, quando ele está passando pelo poro, está entrando na célula, tá? Toda vez que eu encontrar uma sequência de asparagina, um aminoácido qualquer, o aminoácido serina, sendo que esse aminoácido qualquer pode ser qualquer um, exceto o aminoácido prolina. Okay? Então, sempre que ocorre a sequência asparagina, aminoácido qualquer, serina, ou asparagina, aminoácido qualquer, treonina, eu tenho uma glicolização do grupo N desse aminoácido. Ok? E ele vai ser glicosilado por um difosfato ligado a dois resíduos de N-acetil-galactosamina, N-acetil-galactosamina. Que nome é? Que por sua vez vai estar ligado a resíduos de manose, que por sua vez vão estar ligados a resíduos de glicose. Okay? Então, é este carboidrato que será incorporado ao grupo M das asparaginas. E que funções ele tem? Ele tem no retículo endoplasmático rugoso, nas cisternas do retículo endoplasmático rugoso, ele tem a função de regular o dobramento da proteína. Na medida que a proteína vai sendo dobrada, os resíduos de glicose vão sendo eliminados. E eles indicam que o dobramento foi feito da maneira correta. Contudo, se é removido um resíduo manose antes que os resíduos glicose sejam removidos da estrutura, essa proteína é sinalizada como uma proteína de dobramento imperfeito ou incorreto.
As hipóteses atuais acreditam que a remoção de um resíduo manose que indica uma imperfeição de dobramento, ela é uma espécie de corrida contra o tempo. Se a proteína demora a se dobrar, há tempo suficiente para uma enzima, né, que vai remover o resíduo manose do carboidrato, acabe por indicar que o dobramento não foi feito a tempo ou da forma correta. Porque um dobramento incorreto acaba impedindo a remoção dos resíduos de glicose. Ou seja, é como se isso aqui tivesse que acontecer num tempo de segundos, e isso aqui vai acontecer num tempo de minutos. Porém, quando o dobramento é incorreto, isso aqui não é removido em segundos, isso aqui sequer é removido, então há tempo suficiente para que a proteína removedora de manose ela encontre seu alvo, indique a proteína como defeituosa, e essa proteína é reexportada para o citoplasma, onde ela vai ser reciclada, né, vai ser destruída e os seus componentes reciclados. Okay? Então, essa é a função da glicolização das proteínas no retículo endoplasmático. Caso aconteça tudo bem, as glicoses são removidas, a proteína dobrada corretamente, depois ela vai ser empacotada e transportada ou retida, se for uma proteína que tem que ser retida no lúmen do retículo endoplasmático. Ok? Então, isso aqui é a microfisiologia de funcionamento do retículo endoplasmático rugoso. Eu espero que tenha sido possível compreender, e aquilo que são os tópicos mais avançados desse tema, a gente volta no final do capítulo, quando tiver tudo terminado, a gente volta com aulas adicionais para a gente tratar desses temas mais complexos, um dos quais a gente certamente não vai deixar de tratar, são as proteínas com múltiplas entradas na membrana, né? As proteínas transmembranosas de múltiplas reentradas. Esse é um tópico fascinante, mas que aqui nos tomaria pelo menos mais 25 minutos de aula para a gente poder entender. Então, eu vou ficando por aqui, agradeço a quem ficou até o final e voltamos na próxima aula.